Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Vamos lá por isto. Só aguardar aqui um bocadinho. Tenho em direto aqui no Facebook. Vamos lá ver quem são as pessoas. Boa noite. Eu ainda estou para perceber como é que eu vejo no Facebook as pessoas que interagem. Comentários. Boa noite, boa noite. Vamos aguardar só um bocadinho. Hoje vamos continuar com a leitura online do livro da Yanela Vanzan, Enquanto o Amor Não Vem, que é um livro que nos leva ao autoconhecimento, ou seja, a lidarmos com as nossas emoções. E a autora, para quem é novo aqui, a autora compara a nossa evolução com os andares de uma casa, perdão. Começando na cave, que ela chama de porão, e depois nesse andar ela diz que os detergentes que são necessários, que no fundo são os detergentes espirituais, têm que ser à vontade e à vontade e à disposição. No primeiro andar, os detergentes espirituais necessários são a verdade e a responsabilidade. No segundo andar, já estamos a falar de renúncia e de perdão. No terceiro andar, vamos falar de confiança e de paciência. Estes serão os vários andares que nós temos que fazer para alcançarmos depois a nossa transformação e o nosso crescimento emocional e chegarmos dessa forma ao sótão. Nós estamos no capítulo 7, na rúbrica Sinta o que você sente, e, portanto, os detergentes espirituais que estão aqui em causa são, de facto, a renúncia e o perdão. A renúncia no sentido de renunciarmos aquilo que não é para nós, aquilo que não nos acrescenta, aquilo que não nos nutre, que às vezes é diferente daquilo que nós desejamos, mas é renunciar, saber, ok, se não me serve, se não me acrescenta, se não me nutre, então eu renuncio, porque é mais fácil eu cair, descer, do que os outros subirem até mim. Portanto, às vezes é necessário renunciarmos às coisas que não são de facto para nós e que não fazem parte do nosso crescimento espiritual, ou até renunciarmos à nossa teimosia de nos mantermos em determinadas situações e a remar contra a corrente de um rio, não é? A outra é o perdão acima de tudo, não um perdão católico no sentido de minha culpa, minha tão grande culpa, mas num sentido de perdão, de percebermos, fazermos o auto-perdão e também ao fazer o auto-perdão perdoamos o outro, de sabermos que não fizemos mais porque não sabíamos. E portanto está tudo certo, nós estamos onde estamos, fazemos o que sabemos, e a única coisa que temos que fazer é aceitar e ficarmos com o que há. Célia, ora, bem-vinda, minha querida. Há quanto tempo que não tinha a honra de te ter presente nas lives. Não sei se tens o livro contigo, mas nós estamos no capítulo 7, já no segundo piso.
em que os detergentes espirituais são a renúncia e o perdão, e eu estava a falar exatamente de renunciarmos àquilo que não é para nós, e o perdão no sentido de entendermos, fazermos o auto-perdão e sabermos que está tudo certo. Olá, minha querida, ainda bem que estás aqui, e que está tudo certo, que só fazemos aquilo que sabemos fazer e que mais não nos pode ser exigido. Nem sempre as circunstâncias nos permitem fazer de outra forma, e é só isso, aceitarmos, ficarmos com o que há. Isso é que é o verdadeiro perdão, em vez de entrarmos na culpa e na autopunição. E estamos no capítulo 7, na rúbrica Sinta o que você sente. E estamos nesta fase, portanto, com os detergentes espirituais da renúncia e do perdão. Hoje vamos começar por falar em honestidade emocional. Boa? Que é algo, nós estamos habituados à desonestidade emocional, em não fazermos uma análise ou autoanálise de como é que nos estamos a sentir, ou então, quando vêm determinadas emoções, rejeitar essas emoções porque achamos que elas não são dignas, que não são socialmente aceitáveis. E então, hoje vamos falar de honestidade emocional. E fiquem, porque mais para o meio vamos fazer se calhar um exercício que eu acho fantástico, que é para nós tomarmos contacto também, aprendemos a tomar contacto com as nossas emoções e como libertar essas emoções. Então, eu vou começar aqui a leitura. A honestidade emocional. Nós já tínhamos começado no capítulo em que ela conta uma história de uma miúda e de um miúdo em que os pais estavam com a avó, que a avó dizia não se senta assim, não. O miúdo dizia que estava com medo de determinadas situações e a avó dizia não pode ter medo porque você é grande, você não tem que ter medo, as outras crianças também não têm. Ou seja, não havia o reconhecimento por parte da avó dos sentimentos das crianças, e às vezes é exatamente nesta fase em que nós somos crianças que nós começamos a desaprender de lidarmos com as nossas emoções, porque é um adulto, não com, obviamente não que não seja, não o faz de uma forma consciente, mas normalmente nós temos frases do género não podes chorar, não podes ter medo, não podes fazer isto, ou não, tu és grande, sei lá, coisas desse género. Então olha lá como é que te estás a comportar, parece mal, estás-te a rir de quê, quer dizer, e as crianças começam a perceber que sentir, mostrarem o que sentem e sentir, que não é uma coisa boa, porque até são criticados pelos adultos. E até, e depois não só, chorar muito menos, não é? E depois vêm para a vida como adultos e continuam a agir com aquela personagem do criança e com aquilo que aprenderam, que é o que estamos a sentir não pode ser sentido porque não é socialmente aceito, os outros não vão saber lidar com estes meus sentimentos e portanto eu não os sinto. Só que é exatamente isso que nós temos que hoje vamos falar sobre isso, é que é desaprender a construir essa crença de infância que nós trazemos. Nós devemos primeiro conectarmos 100% com tudo aquilo que estamos a sentir, vivenciar, porque não existem sentimentos bons ou sentimentos maus, existem sentimentos, depois a força que nós lhes damos é que vai dar determinada carga a esse sentimento. Portanto, se os chorarmos, se os sentirmos, nós vamos conseguir ultrapassá-los, libertar-nos e, acima de tudo, integrar esses sentimentos em nós, compreender, e tudo que nós tomamos consciência e nós aprendemos, nós conseguimos avançar no processo. E vamos aprender também, e a autora também fala, que existe uma diferença entre nós sentirmos esses sentimentos e a expressá-los. Nem todos os sentimentos que nós temos que comunicar ao outro que o sentimos. E quando o fazemos, temos que o fazer de forma a que aquilo que eu sinto ou aquilo que eu esteja a sentir não vá, de alguma maneira, prejudicar o outro.
Por exemplo, se eu estiver a sentir raiva, eu não vou descarregar no outro a minha raiva. Agora, o que eu posso dizer é, eu não quero falar contigo agora porque eu estou a sentir raiva. Eu tenho que limpar esta emoção em mim e depois, quando eu estiver equilibrada no meu sentimento, eu até te posso dizer porque é que eu senti raiva. Mas neste momento não é boa altura porque eu estou explosiva e não controlo o sentimento. E então acho que vamos começar a leitura, até porque já passaram 10 minutos da hora do início. Então, a honestidade emocional começa quando somos capazes de reconhecer o que sentimos. É a forma pela qual aceitamos que somos seres emocionais e que temos sentimentos. Isso é uma coisa que os adultos frequentemente não percebem a respeito das crianças, que elas são seres emocionais. E se não reconhecem nas crianças, e se não reconhecemos nas crianças, deixamos de reconhecer em nós mesmos. Exatamente. Os adultos esquecem-se de que as crianças são seres emocionais, que era aquilo que eu estava a dizer há bocado, e normalmente também não reconhecem, fazem-no porque também não reconhecem esse tipo de sentimentos neles próprios, não é? E portanto é difícil reconhecer nos outros quando não reconhecemos em nós. Nem sempre é necessário que você diga aos outros como se sente, porém, deve permitir-se senti-lo. É só através da experiência do que você sente que você é capaz de se manter em contacto com o seu eu interior. Quando estiver em contacto, perceberá que todos os sentimentos são neutros e que só passam a ter significado a partir da energia que lhes damos. Em resumo, não existem sentimentos bons ou sentimentos ruins, a não ser que nós digamos que são bons ou ruins. Olá Mariana, bem-vinda. Quando estiver em contacto, perceberá que todos os sentimentos são neutros e que só passam a ter significado a partir da energia que lhes damos. Em resumo, não existem sentimentos bons ou ruins, a não ser que nós digamos que são bons ou ruins. A verdadeira confusão e conflito está em saber a diferença entre reconhecer o que sentimos e expressar de forma apropriada o nosso sentimento. Ser capaz de identificar e reconhecer o que você sente é sinal de saúde e equilíbrio emocional. Lá está o que eu dizia há bocado. Nós temos que nos relacionar com o nosso sentimento, temos que o reconhecer, temos que o vivenciar, temos que o deixar fluir em nós e não, porque aí, se não o fazemos, nós vamos lhe dar uma carga ainda maior, vamos fazer com que esse sentimento cresça e depois a outra fase da honestidade emocional tem a ver com uma é reconhecermos o sentimento em nós e a segunda fase é vou expressar ou não esse sentimento ao outro. E a forma como eu vou expressar é também muitas vezes aquilo que é o gatilho para os conflitos emocionais, porque é a forma como nós nos expressamos. Portanto, há dois momentos de honestidade emocional. Um é reconhecermos o sentimento dentro de nós e o outro é expressar esse sentimento. Ser capaz de identificar e reconhecer o que você sente é sinal de saúde e equilíbrio emocional. Isso permite que você escolha a reação apropriada. Quando, por outro lado, você fica a julgar se os seus sentimentos são certos ou errados, a ponto de precisar de negá-los, você corre frequentemente o risco de expressá-los de forma inadequada. Exatamente. Quando nós negamos aquilo que sentimos, depois vamos reagir e não expressar. Não é? Vamos reagir de acordo com aquilo que estamos a sentir e não expressar aquilo que estamos a sentir. Não é? Quer estejamos ou não envolvidos num relacionamento amoroso, a repressão emocional não nos respeita, nem respeita as pessoas com as quais interagimos. Se não conseguimos aceitar a verdade, estamos negando. Quando estamos envolvidos em algo tão poderoso como amar a nós mesmos ou aos outros, a tentativa de negar a profundidade dessa experiência cria o que conhecemos como dor.
Eu peço desculpa que eu vou ter que beber um bocadinho de água. Desculpem, mas eu estou com alergias e fico com a boca muito seca. Enquanto não entendemos isso, a tendência é fazer todo o possível para negar o que sentimos, acreditando que a negação do sentimento irá nos impedir de dizer a verdade dolorosa. Uma regra importante no amor: reconhecimento e expressão não são a mesma coisa. Reconhecimento significa ter a coragem de admitir para si o que você está a sentir. A expressão significa ter a presença de espírito e a coragem de deixar que outra pessoa saiba o que está a sentir. Ou lá está, os dois momentos da honestidade emocional. Reconhecer, ter a coragem de admitirmos para nós mesmos o que estamos a sentir e conectarmos com esse sentimento. E a outra é expressar, que é permitirmos que o outro saiba o que é que estamos a sentir, que não tem que ser no momento, mas quando o fazemos, ao permitirmos que o outro saiba o que é que nós estamos a sentir, ao demonstrarmos ao outro o que é que estamos a sentir, estamos a fazer uma coisa que às vezes é muito difícil, que é fragilizar-nos, tornar-nos vulneráveis. E a maior parte de nós tem dificuldade em tornar-se vulnerável. Nenhuma experiência na vida envolve mais sentimento do que os relacionamentos, mas ainda assim, muito frequentemente, não nos permitimos sentir nos relacionamentos. Não diga eu te amo. Primeiro, não faça perguntas demasiado cedo. Não nos lembramos do que aconteceu todas as vezes que agimos com base nesse sentimento. Estas expressões, não diga eu te amo, não faça perguntas demasiado cedo, são tudo crenças que nos são comunicadas quando somos miúdos. Porque se disseres isso, a pessoa vai fugir. Se te fazes demasiadas perguntas, a pessoa vai se sentir incomodada. Então, os medos das perdas, acabamos por não comunicar aquilo que sentimos. Só que assim, se é para fugir, se é para se sentirem mal na nossa presença, então que façam logo de uma vez, escusam de ficar, escusamos de ter à nossa volta pessoas que não nos aceitam exatamente como nós somos. E depois, quando nós revelamos alguma parte daquilo que somos, as pessoas dizem assim, ai, mudaste. Ou então dizem não eras assim, ok? Só que a verdade é que as pessoas sempre foram assim, as pessoas sempre tiveram aqueles medos, sempre tiveram aqueles sentimentos, sempre tiveram aquelas dúvidas, só que por crenças que lhe foram passadas, em termos de educação e de sociedade, etc., coibiram-se de exprimir e tornar-se vulneráveis e mostrar aquilo que sentiam. E quando o mostram, às vezes o envolvimento já é tal modo que existe dor. Nenhuma experiência na vida envolve mais sentimentos que os relacionamentos. Ok, já tinha lido isto. Não nos lembramos do que aconteceu todas as vezes em que agimos baseados num sentimento. Não esqueça nunca da diferença que existe entre o reconhecimento e a expressão das emoções. Reconhecer é ser capaz de experimentar um sentimento qualquer, sem criticá-lo e sem querer antecipar os seus resultados. Isso é chamado de desapego. Se na última vez em que verbalizamos nossas preocupações, suspeitas ou ansiedades, fomos criticados ou nos disseram que não devíamos nos sentir daquela maneira, concluímos que o sentimento e não a sua expressão era inapropriado. O segredo é desapegar-se, deixando de criticar o que sente. Todos os sentimentos são apropriados. O que pode causar problemas é a forma como expressamos os sentimentos. Um terapeuta certa vez me disse: permita-se sentir o que está sentindo e saiba que não precisa fazer nada a esse respeito.
Foi a coisa mais difícil que já aprendi a fazer. Durante muito tempo parecia que a minha língua estava presa ao meu coração. Se eu sentisse alguma coisa muito forte, tinha que dizer algo a respeito, antes mesmo de parar para examiná-lo e reconhecê-lo. Quando eu era criança, isso me fez ser posta de castigo. O resultado, como estudante, me levava para a sala do diretor. Nos relacionamentos, o resultado foi ser abandonada do coração partido. A expressar os meus sentimentos tinha um efeito devastador porque eu não era capaz de reconhecer o que estava a sentir. As coisas que eu dizia, que estavam ligadas às emoções que irrompiam sem reconhecimento, sempre me causaram muitos problemas. Ou seja, quanto mais intimidade nós criarmos connosco, maior será a nossa evolução. Para isso, temos que reconhecer, temos que relacionar-nos com aquilo que estamos a sentir. Essa é a única forma de nós criarmos intimidade connosco. Existe um outro aspecto do reconhecimento que parece ser mencionado neste ponto, é o chamado de insistência. Os amigos mais intencionados vão lhe aconselhar: não insistas nisso, querendo dizer que para você não se concentrar nas emoções ou experiências negativas. Como eles nunca dizem para você não insistir nas coisas boas, você entende que, se está insistindo, é bem possível que não seja algo adequado. Quando ouvimos não insista, interpretamos como não sinta, não reconheça. Insistir tem mais a ver com a expressão do que com o reconhecimento. Talvez a pessoa que disse não insista já tenha ouvido a sua história 99 vezes e em vez de dizer, meu bem, pare de repetir essa história, irá dizer, não insista. Quando você insiste, é porque não sabe o que fazer. Está a tentar descobrir o que aconteceu, o porquê que aconteceu e o que você pode fazer para melhorar essa situação. Você está a pensar ou a falar sobre os acontecimentos e não sobre os sentimentos. Esta é a grande diferença. Muitas vezes, quando nós estamos a contar à outra pessoa determinadas coisas, não estamos a falar dos sentimentos, estamos a contar, a falar dos acontecimentos, estamos a falar do que aconteceu e não propriamente estamos a falar ou a expressar o que sentimos. Lembre-se, o reconhecimento que você sente lhe dá a liberdade de escolher como irá se expressar. Também lhe dá o poder de liberar, curar ou transformar a experiência com benefícios para você e para os seus amigos. Eu vou repetir esta parte. O reconhecimento do que você sente dá-lhe a liberdade de escolher como irá expressar-se e também lhe dá o poder de libertar, curar ou transformar a experiência com benefícios para si e para os seus amigos. Você tem que tomar nota. Nos relacionamentos, a desonestidade emocional é um mecanismo de autodefesa que adotamos para nos protegermos do sofrimento. Fazemos isso com tanta frequência que acaba-se por se tornar uma reação natural. Por outro lado, a vida não quer, nem sempre, não quer nem ouvir falar nisso. Ou seja, a nossa desonestidade emocional é o não lidarmos com, não reconhecermos o que sentimos e não expressarmos o que sentimos, que é a nossa desonestidade emocional, porque não queremos nem sequer reconhecer, faz como fazemos inconscientemente, como um mecanismo de autodefesa. E isto porquê? Porque em miúdos, muitas vezes, quando nós expressamos o que estávamos a sentir, ou que tínhamos medo, ou que estávamos tristes, ou que doíamos, ou porque chorávamos, era-nos dito para não o fazer. Então,
A mensagem foi: este comportamento é inadequado. Se é inadequado, eu não me vou relacionar com aquilo que sinto, porque isso não é um comportamento aceite pelas pessoas de quem eu gosto. E ao fazermos isso, começamos a fazer connosco mesmos, não é? Deixamos de nos relacionar com aquilo que sentíamos e vamos para a vida adulta dessa forma. E aquilo está tão enraizado em nós, mas tão enraizado que depois o que acontece é que inconscientemente usamos isso como um mecanismo de defesa. Nem sequer para nos protegermos de determinado. Nós temos alertas, luzinhas que se ligam e que vemos em determinadas situações. Se eu disser o que sinto, então eu vou sofrer. E para não sofrer, eu nem sequer digo o que sinto. Você não pode se safar com a desonestidade emocional por muito tempo. Deve respeitar os seus sentimentos, pois, em algum momento, vai desejar mostrá-los. Por isso, deve aprender como se expressar para a outra pessoa. Se for a pessoa certa e o seu reconhecimento for sincero, estará tudo bem. Mas se você não conseguir reconhecer o que sente, a situação pode ficar delicada. Você vai se confundir na tentativa de descobrir o que está sentindo e o que deve dizer. No meio dessa confusão e no processo de tentar se libertar-se, irá dizer a coisa mais errada para a pessoa errada. Esta pessoa irá contar o que você disse para outra pessoa que você não quer que saiba e ambas deixarão de falar com você. Sua confusão vai aumentar e com ela virá a raiva, a vergonha e a solidão. Os relacionamentos trazem sentimentos à tona, seja no relacionamento com os seus pais, com o seu chefe ou com um ser amado. A interação irá provocar emoções profundas e poderosas. Uma regra muito importante no amor: temos que aprender a ser absolutamente honestos a respeito do que sentimos. Uma simples frase mental deve resolver o problema do género: neste momento eu estou a sentir, e a expressarem esse sentimento. E a seguir é só fazer uma longa inspiração, olhar para o que se está a sentir, e vão ver que isso é uma grande forma de nós reconhecermos e nos conectarmos com aquilo que estamos a sentir. Através de uma frase tão simples como: imaginem que estão estressados. Neste momento eu estou estressado. E inspiram e conectam-se com a razão pela qual estão estressados. Ou eu neste momento estou com medo, ou neste momento estou com raiva, ou neste momento eu estou triste. Neste momento eu estou triste. Inspiram e expiram e conectam-se com o sentimento da tristeza. Porquê é que estão tristes? Puxam essa tristeza para o peito e tentam extrair essa tristeza, entregar a tristeza, ok? Transformar. Mas é preciso senti-la. Quando houver reconhecido o que está a sentir, você terá a opção de expressar ou não. Se escolher expressar, as pessoas podem aborrecer-se consigo. O aborrecimento dos outros não é uma ameaça, nem é uma ameaça de morte. As pessoas têm o direito a ficar aborrecidas, se escolherem assim. O que se tem que fazer com as pessoas aborrecidas é resistir à tentação de as rotular como a causa do aborrecimento. Então, a regra é: mantenha-se com o seu sentimento. Depois, preste atenção nas sensações que ele cria no seu corpo. E, por último, preste atenção nos pensamentos ou nas lembranças que ele lhe traz. Você tem uma oportunidade excelente para se curar neste exato momento. Ora, aqui está um exercício fantástico, não é? Sempre que vier
eh, uma, eh, uma emoção e de forma a criarmos intimidade connosco, com essa emoção, de reconhecer essa emoção, é dizerem, ok, neste momento eu estou a sentir-me triste. E ainda que as pessoas fiquem aborrecidas porque eu estou a sentir-me triste e porque eu digo agora vou sentir a tristeza que estou a sentir, eu tenho que resistir à tentação de as rotular e dizer que as pessoas não me entendem, de fazer um julgamento sobre aquelas pessoas que se aborrecem com o facto de eu estar triste. E por outro, tenho que manter esse meu sentimento no peito, prestar atenção às sensações que esse sentimento cria no meu corpo e, por último, ir buscar lembranças de outras situações em que eu tive esse mesmo sentimento de tristeza. Quais foram outras situações em que eu também me senti aquela tristeza? E qual é o gatilho que provoca essa tristeza? E isso, ao fazermos este processo, é uma forma excelente de curarmos esse sentimento, de curar para que noutras situações do futuro, sempre que venha aquele gatilho, aquela situação, eu já não preciso mais de me sentir daquela forma, porque eu já trouxe a emoção para o peito, já prestei atenção aos pensamentos, já prestei atenção a esse sentimento, já me relacionei com esse sentimento e já o expressei a mim, já o tornei expresso no meu corpo e que já o consegui libertar. Treino bastante. Se puder se lembrar de outras circunstâncias ou situações que provocaram o mesmo sentimento ou um sentimento parecido, estará no caminho de cura. Treino bastante para fazer o seguinte: no exato instante que haja uma reação emocional muito intensa, pare e respire fundo. É assim que você pode reconectar-se com o amor que está dentro de você. Ao mesmo tempo que respiro profundamente, sempre acho que de grande ajuda fazer um inventário rápido do seu corpo, ou seja, ver onde é que eu sinto, onde é que esse sentimento me incomoda mais. Isso significa perguntar-se: o que é que eu estou a sentir? Onde é que eu estou a sentir? Quando houver localizado o sentimento, pergunte: o que é isso? Esse processo é todo muito rápido. Normalmente são suficientes 15 a 20 segundos. Provavelmente o tempo suficiente para interromper você ou outra pessoa no meio da frase, tendo proferido as palavras que irão acionar os seus botões emocionais. Imaginem uma situação que alguém diz uma coisa qualquer e nós dá-nos uma alcacelsa, dá-nos um vem um estímulo emocional e nós dizemos: porque é que eu estou a sentir esta raiva? Então é nesses momentos que é imprescindível parar, respirar fundo, fazer um pequeno inventário do nosso corpo. Onde é que eu estou a sentir essa raiva? Onde é que eu estou a sentir essa alcacelsa? Porquê é que eu estou a sentir? Ok? E enquanto eu faço isso, eu evito de ter um comportamento reativo. Eu estou a falar com uma pessoa, algo que ela disse provocou-me, foi um gatilho, eu vim com estas emoções e se eu não paro, eu vou entrar no tal conflito. Porquê? Porque eu vou expressar uma emoção que eu nem sequer sei qual é a emoção. Não vou expressar a emoção, mas vou reagir. E ao reagir, eu vou reagir sempre da pior forma, não é? Porque não estou a ser honesta emocionalmente comigo e estou a focar no outro a razão de ser do meu sentimento, quando a razão de ser do meu sentimento está dentro de mim, em memórias, em sensações que eu já tive e que me provocaram aquela emoção e, portanto, aquele foi só um gatilho para trazer essa emoção de volta. Não sei por que senti tanta raiva. É bastante provável que você estivesse a reagir a uma memória inconsciente para a qual aprendeu uma reação. A raiva é uma reação natural para o sentimento de impotência. O medo é a reação natural para quando não se sabe o que fazer com o sentimento de impotência.
Todos nós aprendemos através das experiências pré e pós-natais a reagir a essas experiências emocionais. A mente e o corpo cooperam muito connosco, respondendo imediatamente ao nosso mínimo pedido. Se pedirmos a cura, recebemos a cura. Porém, devemos estar dispostos a renunciar ao controle da cura. Também devemos estar dispostos a fazer as seguintes coisas para facilitar a cura. Primeiro, respirar profundamente no início de um aborrecimento. Segundo, resistir ao impulso de julgar o que estamos a sentir. Terceiro, procurar descobrir a origem das nossas reações emocionais. Quarto, aprender a desapegar-se do que achamos que pode acontecer quando nos expressamos. Quinto, permitir-nos sentir o que estamos a sentir e expressar o que estamos a sentir. Uma mão que temos que treinar, não é? Respirar, resistir ao impulso de julgar o que estamos a sentir, do género, isso agora não, isso não devo sentir isto porque não é socialmente aceito. Procurar descobrir a origem dessa reação, ou seja, quantas vezes é que eu me senti já assim, em que situações é que eu já me senti assim, quando é que isso aconteceu, e ir recuando no tempo, ir chamando várias situações, até provavelmente conseguirmos ir a uma memória de infância, aprender a desapegarmos, fazer o desapego de acharmos que o outro nos vai do que pode acontecer quando nos expressamos, não é? Eu às vezes não digo isto porque a outra pessoa vai ficar magoada, ok? Fazemos o desapego. Se eu disser isto de uma forma moderada, se eu disser isto de uma forma carinhosa e não no momento de raiva, não como ponta em mola, do género a mola quebrou e não é? E agora em reação eu vou saber como me expressar e não interessa como e desapego-me do resultado daquele sentimento possa fazer ou provocar e permitir-nos ainda sentir sempre e expressar o que estamos a sentir sempre que acharmos necessários que devemos expressar aquilo que estamos a sentir. Tudo isto são coisas novas que podemos fazer para facilitar a nossa cura emocional e a nossa cura espiritual. Elas ajudam-nos a manter o contacto com o nosso próprio ser e a reconhecer o que estamos a sentir e a expressar os nossos sentimentos. Olá, Daniela, bem-vinda! Hoje estamos aqui a fazer uma coisa engraçada que a autora, curiosamente, fala aqui em respirarmos profundamente quando vem um sentimento, no fundo para criarmos intimidade com o que estamos a sentir, e fala relativamente a esta honestidade emocional. Ela diz que devemos respirar quando alguma situação nos provoca uma determinada reação. Para podermos curar esse sentimento, devemos conectar-nos com esse sentimento e devemos reconhecer o sentimento e expressar o sentimento. Então ela dá uns passos engraçados que eu acho que têm muito a ver com a autocura, que são respirarmos profundamente no início desse aborrecimento que nos faz sentir esse determinado sentimento, resistirmos ao impulso de julgarmos o que estamos a sentir, ou seja, no sentido de resistirmos, de dizer este sentimento é bom ou é mau, ou devo sentir ou não devo sentir. Depois, procurarmos descobrir a origem dessa nossa reação emocional, ou seja, em que outras situações da minha vida eu senti a mesma emoção e quais foram os gatilhos que provocaram, e começar a andar para trás até chegarmos à infância, por exemplo, e depois desapegarmos do resultado que nós achamos que pode acontecer quando expressamos esse sentimento, quando dizemos aos outros o que estamos a sentir,
e depois permitirmos sentir o que estávamos a sentir e a expressar o que estamos a sentir sempre que acharmos necessários. E então uma das coisas que eu achei aqui um piadão é que ela diz o que, se, o que você tem que fazer é respirar, é isso, respirar profundamente e dizer, neste momento eu estou a sentir o, sei lá, tristeza, raiva, o que seja, e não é? Fazemos uma respiração profunda, prestarmos atenção às nossas sensações no corpo, onde é que estamos a sentir, porque o corpo também pode ser um ótimo demonstrador de onde é que vem essa emoção. É importante localizarmos o sentimento no corpo, de onde é que ele vem, o que é isso, não é? Fazemos esse processo rápido e, e vermos o que esse sentimento, que pensamentos é que nos traz, que lembranças é que nos traz, que isto são as formas de nós curarmos esses sentimentos. E a autora ainda diz que é bem provável que você esteja a reagir a uma memória inconsciente para a qual aprendeu uma reação. A raiva é uma reação natural para o sentimento de impotência e o medo é uma reação natural quando não se sabe o que se fazer com esse sentimento de impotência. Todos nós aprendemos, através das experiências pré e pós-natais, a reagir a essas experiências emocionais. Então, ela diz que tudo isto são coisas novas que nós podemos fazer para facilitarmos a nossa cura emocional e espiritual e que nos vão ajudar a manter o contacto com o nosso próprio ser, com o nosso eu interior e a reconhecer o que estamos a sentir e a expressar o que estamos a sentir de forma apropriada. Em qualquer relacionamento, essas soluções irão ajudar-nos a manter a nossa saúde emocional e podem ser atos de bondade e de amor próprio para connosco. É engraçado a coincidência da certificação que nós estamos a fazer. A Daniela também está com aquilo que está escrito neste livro. Então agora vamos para a rúbrica Não Chore Mais. Ainda estamos no capítulo 7. Joe colocou Marie num... vocês lembram-se, quem está aqui e que tem seguido a história daquele senhor que a mulher tinha Alzheimer e que teve aquele surto psicótico em frente ao hipermercado, que as pessoas todas vieram ver e pronto, e a descrição do senhor, o que é que havia de fazer, porque para ele o maior sofrimento era ter que colocar a sua esposa de há muitos anos, de há 30 e tal ou 40 e tal anos que eles eram casados, num sanatório. E todas aquelas coisas que ele fez para mantê-la dentro de casa, o mais tempo possível com ele. Então, ele era o Joe e a senhora que tinha o Alzheimer era a Marie. E ele finalmente, na rúbrica Não Chore Mais, ela volta a essa história. Joe colocou Marie num sanatório bem perto de sua casa. No começo foi muito difícil. Ela passava a maior parte do dia indo e voltando. Ele passava a maior parte do dia indo e voltando da casa para o sanatório e levando para Marie as coisas que ele achava que ela precisava para se sentir bem. Sentia muita falta dela e não conseguia suportar a ideia de que ela estivesse infeliz. Também achava que ela estava com raiva dele pelo que havia feito. Joe passou a frequentar a igreja local em busca de algum conforto. Encontrou amigos com os quais podia jogar cartas à noite, livros que podia ler para Marie quando ia visitá-la. E sim, também encontrou uma amiga que sabia tudo sobre Marie e ficava feliz em acompanhar Joe ao cinema e sair para jantar de vez em quando. Todo mundo sabia que Joe amava Marie e que continuaria a amá-la mesmo que depois que ela morresse. O que ele finalmente descobriu era que podia amar Marie e viver a sua vida de forma que fosse melhor para ambos. Isso
é chamado de renúncia. Que, como nós já vimos, é o detergente espiritual que está que é para ser utilizado para quem já está no segundo piso da Casa do Amor. Lisa nunca voltou. E a outra história era da Lisa, que adorava a avó e que ficou com o sentimento de culpa. Não sei se vocês também se lembram, o sentimento de culpa por não ter estado junto da avó quando ela esteve doente, e por a avó ter morrido sem ela lá ir pentear o cabelo e fazer todas aquelas coisas que ela fazia para a avó. E esta agora volta à história da Lisa. Lisa nunca voltou para a faculdade, mas finalmente superou a morte da avó. Para ela o segredo foi o perdão, porque ela sentiu a culpa, não é? Começou perdoando o seu pai por jogar todas as responsabilidades em cima dela, perdoou a si mesma por ter de aceitá-las e perdoou a sua mãe por abandoná-la em troca da companhia do Sr. Wade. Perdoou-se por ficar com raiva da sua mãe, perdoou todos os seus ex-namorados por se aproveitarem das suas fraquezas. Então perdoou-se por não se amar o suficiente para cuidar de si. Para Lisa, o perdão foi o caminho para a renúncia. A renúncia a ajudou a desapegar-se das condições que impusera a si mesma. Recentemente obteve uma bela promoção no seu emprego e está envolvida num relacionamento bastante decente. Iris ainda não está pronta. Ela ainda precisava de lidar com muita dor e saiu do programa de desintoxicação alcoólica. Iris é outra que acabou por ser igual ao pai, que bebia imenso, e que ela acabou por reproduzir o comportamento do pai. Iris ainda não está pronta. Ela ainda precisava lidar com muita dor. Saiu do programa de desintoxicação alcoólica, mas ainda não estava a falar. Existem algumas experiências em nossas vidas que nos causam tanto impacto que o preço emocional parece inacreditável. Quando isso acontece, a estrada para a recuperação é longa, estreita e muito íngreme. Processar algumas emoções é parecido com morrer. Nosso antigo eu deve morrer para que possamos renascer ou nos eliminar. Realmente, eu vou repetir esta parte. Processar algumas emoções é parecido com morrer. O nosso antigo eu deve morrer para que possamos renascer ou iluminar-nos. Iris não estava pronta. A dor causada pela morte do seu pai, a ambivalência em relação à sua mãe, o ódio por si mesma, ainda eram muito grandes. Entretanto, nós sabemos que no momento em que Iris estiver disposta a renunciar, no momento em que ela encontrar a coragem para se permitir sentir, então nesse instante em que ela disser ajudem-me, a cura irá começar. O amor nunca deixa de responder a um pedido feito em seu nome. E realmente, amar é poder escolher. Amar é renunciar às projeções e expectativas que fazemos das situações, dos outros, daquilo que vamos que queremos atrair. Amar é libertar-se dessas expectativas, é ter intimidade, mas amar acima de tudo é ter intimidade consigo mesma, com o seu corpo, com as suas emoções, com a sua mente. É aprendermos todos os dias a fazermos essa conexão com os nossos sentimentos, com o nosso corpo, tratando como o veículo e o invólucro que nós temos. Portanto, é o nosso templo neste momento, é o nosso corpo, e portanto devemos tratá-lo bem e também amar a nossa mente, no sentido de não julgarmos os nossos pensamentos, não julgarmos as nossas crenças. É assim, nós aprendemos e nós só podemos terminar um ciclo e seguir em frente quando honramos quem veio antes de nós, quando honramos a nossa origem. E a nossa origem é a nossa família de origem, a forma como os nossos pais nos educaram, o sítio onde nascemos. Tudo isso nós temos que honrar, porque enquanto nós permanecemos no julgamento,
de olharmos para onde viemos e dizemos, e fazemos com julgamento, fazemos julgamentos acerca disso, e não percebemos que tudo é o que tem que ser e que ficamos com o que há, e antes permanecemos no julgamento e achamos que as pessoas deviam ter sido, ou ficamos com raiva ou atribuímos culpa, então nós não avançamos para o próximo ciclo. Nós somos livres de fazer diferente daquilo que nos foi ensinado. Mas para que possamos fazer diferente, é como diz a autora, nós temos que morrer. Onde é que isso está? Às vezes é preciso morrer para o nosso antigo eu, para podermos renascer. Mas o morrer é morrer com compaixão, é morrer com gratidão. Porque, antes de tudo, mesmo aqueles que nos ensinaram a ter estas crenças, e quando são, principalmente quando são os nossos pais, deram-nos a coisa mais importante no mundo. A única coisa que nós nunca, mas nunca poderemos retribuir de volta, que é a vida. Nós hoje estamos aqui e podemos fazer e dizer, gostava de ter tido uns pais assim, uma mãe assim, um pai assado, gostava disto, gostava daquilo, mas e as pessoas deram-nos, primeiro eu acredito, como a maior parte de vocês sabem, eu acredito que nós escolhemos onde vamos nascer, porque é através dessa família que nós vamos evoluir. E, portanto, ficamos com o que há. E todas as experiências que nós atraímos, mesmo pais, etc., são aquelas que nós precisamos para irmos para a nossa missão. E a nossa missão é a nossa evolução, é o nosso autoconhecimento, é tornarmos pessoas cada vez melhores. Essa é a nossa missão, esse é o nosso propósito, por isso é que encarnamos, é evoluirmos como seres. Evoluirmos como seres no amor, não é evoluirmos como seres no material, porque isso não nos acrescenta nada. E quando nós olhamos para isso e dizemos obrigada, obrigada, com gratidão, e honramos que essas pessoas apenas nos transmitiram aquilo que sabiam transmitir e como podiam transmitir, e está tudo certo. Assim como nós também vamos fazê-los para os nossos filhos, e assim sucessivamente. Nós também nunca vamos ser os pais perfeitos, nunca vamos fazer tudo, nem vamos ser aquilo que eles esperavam que nós sejamos, mas vamos fazer o nosso melhor, porque tudo que fazemos, fazemos com amor. E é neste reconhecimento, é esta morte que é, ok, eu daqui para a frente posso fazer diferente, mas honrando sempre de onde vim. Porque se eu honrar de onde vim, eu consigo olhar para a frente. Se eu não honrar de onde vim, se eu não agradecer de onde vim, e de onde vim deram uma vida, se eu não fizer isto, se eu não conseguir ter esse sentimento de gratidão, então eu não consigo olhar para a frente, porque eu vou estar como que acorrentada com grilhões que ainda me prendem a julgamentos do passado, porque a minha infância não devia ter sido assim, porque isto não devia ter sido assado, porque me deviam ter ensinado assim. Não, está tudo certo. Para eu avançar, eu tenho que fazer esse perdão, esse reconhecimento e avançar para a próxima etapa. E eu hoje iria ficar por aqui porque não tenho, para não iniciarmos logo um capítulo já novo, que eu agora vamos para o capítulo 8º, e entretanto lanço aqui o desafio para fazerem então o exercício de quando perante determinados acontecimentos na vida sentirem um Alka-Seltzer ou sentirem raiva ou uma emoção emergir, parem. A primeira coisa é parar. Isto é tempo e treino, como diz uma das minhas mentoras. Pararem, respirarem e perceberem o que é que eu estou a sentir. Quantas vezes é que eu já senti isto? Em que situações é que eu já senti isto? Há quantos anos é que eu já senti isto? Em que outras situações do meu passado eu senti isto? E depois tentarem perceber onde é que sentem essa emoção, em que parte do corpo sentem essa emoção. E isto é reconhecer a emoção. Cheguei só agora. Não faz mal, Adriana. Depois vês na gravação. Agora estou mesmo a terminar, mas sem problema. Depois vês na gravação
Até porque há aqui um exercício que é passado, se quiserem fazer e devem fazê-lo, porque hoje falamos de honestidade emocional e a honestidade emocional passa por nós reconhecermos o que sentimos e expressarmos o que sentimos. Nem sempre temos que expressar ao outro, é uma escolha nossa expressar ou não, mas só podemos expressar depois de reconhecer, porque se nós não reconhecermos, nós sentimos uma coisa qualquer e não expressamos, reagimos. Então a primeira etapa é reconhecer, ser honesto emocionalmente, que é uma questão de saúde emocional, é sermos honestos com aquilo que nós sentimos e para isso é reconhecer. E a autora fala num exercício, e está aqui uma colega minha da autocura, uma companheira da minha tribo, da autocura que nós estamos a fazer e nós também, Alexandra Solnado, também nos ensina isso mesmo, que é aprendermos a relacionarmos com aquilo que sentimos. E para isso é preciso que a gente tenha a capacidade de parar. E então, quando estamos a sentir algo, quando algum acontecimento, treinarmos, pararmos, inspirarmos e expirarmos para termos, para nos conectarmos com aquilo que estamos a sentir, porque nós só conseguimos evoluir para os próximos ciclos quando tomamos intimidade, quando criamos intimidade connosco. E a intimidade connosco começa por reconhecermos o que é que estamos a sentir. Isso é termos intimidade connosco, isso é autoconhecimento. E se quiserem contribuir por alguma coisa, e aguardo que me digam, ou então despedimos. Agora já sabem, as lives vão ser só às quintas-feiras, porque tenho informação, estou em informação. De qualquer maneira, deixo aqui já um recado que eu vamos ter uma rúbrica. A quinta-feira mantém-se com a leitura online e à sexta-feira, no dia 28, vou ter já a primeira rúbrica à conversa com. Ou seja, que é à sexta-feira vai começar uma rúbrica às 9h30 em que eu tenho um convidado aqui comigo no Instagram e que vamos falar de determinados temas, outras opiniões, outras pessoas com outros métodos que vocês podem conhecer o que elas fazem, se quiserem depois seguir, se quiserem depois contactar com essas pessoas, que acho que vai ser muito interessante. E para fevereiro estou a preparar aí uma formação que vai decorrer online também, mas mais para a frente iremos falar sobre isso. Uma formação muito interessante que eu acho que é uma coisa que muitas de vocês vão gostar, que tem a ver com nós aprendermos a percebermos quem somos e o que andamos aqui a fazer e quais são as feridas e as dores com que temos que nos conectar para irmos de encontro com aquilo que viemos fazer e sermos realmente nós mesmos, tomarmos posse daquilo do que somos e expandirmos o mais possível, porque é isso que nos está a ser pedido agora, é nós abrirmos mão dos medos e realmente darmos um passo, um salto, um golpe de asa e termos a coragem de sermos quem somos, mas para isso é preciso muitas vezes fazermos então esta viagem ao interior, para depois do interior, com intimidade com aquilo que somos, com o nosso interior, podemos ir ao exterior a expressar quem somos. Isto é a nossa missão. Um beijo enorme, obrigada. Obrigada pela vossa presença, obrigada mesmo, do fundo do coração. E quinta-feira cá estou novamente às 21h30. Um beijinho enorme e fiquem bem. Um ótimo fim de semana. Beijinhos.